Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 18 de julho e eu vou trazer para vocês uma atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui no Brasil. Então, para começar, análise do erro da semana passada, essa daqui é a projeção, eu tinha proposto aqui que ontem, no dia 17, teria sido confirmados 2.066.000 casos e o que se confirmou foi 2.046.000 casos. Então deu um erro aqui de 1%, um pouquinho mais do que eu gostaria, mas é mesmo nível de grandeza aqui. Todos os dias o erro ficou mais ou menos baixo aí na faixa de 1%, teve dias um pouco mais, dias um pouco menos. Mas o que isso significa? Teve uma coisa muito legal essa semana que a gente diminuiu o número de novos casos da semana passada e olha, e dessa vez já foi uma diminuição um pouco mais considerável do que a diminuição que tinha tido da semana do dia 26 ao dia 3 até o dia 13, dia 10, ó, tinha saído de 264 para 261. Então foi uma diferença pequena, mas agora a diferença já foi um pouco mais considerável, 261.000 para 245.000. Se a gente olhar aqui os novos casos diários e as médias semanais, a gente já vê esse formato aqui de decrescimento, já vê que é um decrescimento um pouquinho mais significativo. Então, se semana que vem continuar decrescendo, se chegar aqui a 340, ou mesmo se só se mantiver a 350, existe uma grande chance dessa semana aqui ter sido o famoso e famigerado auge. É capaz do auge ter sido aqui já em julho e não em agosto. Tem uma diferença aí no alfa. O alfa agora caiu para 2 redondo, com o alfa 2,1. O auge teria chegado um pouquinho mais além, mas como parece que o alfa caiu para 2, o auge pode ter acontecido aqui já nessa semana. Então nas semanas vindouras, aí, principalmente semana que vem, talvez a gente já possa bater o martelo e dizer aqui foi o auge e acho que nunca mais vai subir dessa média semanal. Vamos ver, torcendo por isso. Então aqui, vamos lá, casos recuperados, 1.321.000 pacientes recuperados, a grande maioria dos pacientes se recupera. Casos ativos, 647.000, e é importante a gente observar que há 2 semanas não tem crescimento de casos ativos, está sempre aqui no mesmo patamar, o que mostra que realmente o crescimento está cedendo um pouco, estão registrando menos casos novos, porque senão o número de casos ativos ia estar subindo, mas ele não está. E os óbitos, essa semana a gente chegou a 77.000 óbitos. A notícia boa é que, de novo, a gente registrou o mesmo número de óbitos das semanas anteriores. Tá uma leve subida aqui, mas só que esse acréscimo aqui de 720 para 740, isso daqui é muito pequeno, é só uma flutuação mesmo. Então a gente está registrando aqui há muitas semanas, todas essas 8 semanas praticamente o mesmo patamar, aqui na faixa de 7.000 óbitos por semana, e a taxa de letalidade vem decrescendo, chegamos aí a 3,8%, de aqui estabilizar abaixo de 3 vai ser muito bom. Eu estou na verdade um pouco preocupado com essa taxa de letalidade, eu estou achando que vai voltar a subir porque agora o epicentro da epidemia está chegando aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e talvez ela volte a crescer um pouco porque o sistema de saúde aqui, por exemplo, em Porto Alegre, está muito sobrecarregado e eu estou assim vendo que os óbitos, pelo menos nessa cidade aqui, vão aumentar. Então, mas não sei se é suficiente para chegar a aumentar a taxa de letalidade do Brasil como um todo, né? Tomara que não seja tão grave aqui a situação como foi em outras cidades. Mas vamos lá, continuando, só para finalizar, projeções para a semana que vem. Se o alfa se mantiver naquela coisa alfa igual a 2, a gente pode chegar a 2.295 casos, e provavelmente a gente não chegue nisso, acho que vai ficar até mais baixo do que isso, eu sempre tenho errado um pouquinho para mais, então tomara que não chegue aqui nesse patamar, mas provavelmente, muito dificilmente não vai chegar a 2.226 e com certeza não vai passar de 2.364, essa é a projeção, e daí que nem eu disse, o alfa é igual a 2, isolamento social de 38%, até dava para ter utilizado 40%, mas eu fui um pouco mais conservador, usei 38% aqui, tá? Então, essa é a projeção, e o que é importante da gente visualizar nessa projeção, mesmo achando essa projeção um pouquinho para mais, a gente vê que não volta a esse patamar aqui de 261.000.
a gente continua no patamar de 249, ou seja, menos de 250 mil. E então a gente provavelmente vai semana que vem bater o martelo e dizer que essa semana aqui do dia 26 de junho até o dia 3 de julho é onde foi o maior acréscimo da pandemia, o tal do auge. Então vamos dar uma olhada, ficar de olho, tomara que seja o auge, tomara que a partir de agora o número de casos aqui no Brasil comece a despencar, comece a diminuir mesmo, e que esse novo epicentro na região sul e depois na região centro-oeste não seja o suficiente para a gente ver aquela chamada segunda onda. Tomara que aqui venha uma coisa menos forte do que a gente já viu por aí. Tá, pessoal? Bueno, qualquer coisa deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.